Amém, meus irmãos? Vamos à palavra de Deus. Hebreus capítulo 5, versículo 7. O texto também está ali no PowerPoint para você acompanhar. Ok? Vamos ler a palavra, todos acharam? Amém, meus irmãos? A palavra de Deus diz assim: o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Amém? Vamos orar? Pai querido, esta é a tua palavra e pedimos que o teu Espírito Santo abra-nos o entendimento e nos dê a revelação, ó Deus, para que esta palavra venha entrar na nossa alma, no nosso espírito e gerar a transformação, a mudança que precisamos, porque é a tua palavra que nos transforma. Fala conosco, é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Eu quero continuar falando com você sobre oração. Nós temos estudado nas 3 últimas semanas aqui sobre a importância da oração. Amém? Eu quero falar hoje como o tema, como ter uma vida intensa de oração. Repita comigo, como ter uma vida intensa de oração. Talvez você pense assim, pastor, já está difícil ter uma vida de oração. Eu só vou falar de como ter uma vida intensa de oração. Pega leve, não é? Estou aprendendo agora, eu estou engateando ainda, mas irmão, você sabe que esse tem que ser o nosso alvo, sempre tem que ser o nosso objetivo, a nossa obstinação, ter uma vida de oração. Você sabe que tudo na nossa vida é importante, muitas coisas são importantes, exercício físico é importante, academia, não é? Importante, se alimentar bem é importante, descansar quando você está cansado, não é? Conversar com amigos é importante, prosperar para ter uma melhor qualidade de vida é importante. E orar? Por que orar não entra nessa lista de importância? Porque orar não é importante, orar é essencial, orar é fundamental. Importante é tudo isso que eu falei, agora a oração está acima de tudo isso. Você pode ficar 1 ano sem tirar férias, você pode não usar uma roupa de marca, pode não ter uma casa de luxo, pode ter uma alimentação simples, mas é impossível ter um relacionamento com Deus sem oração. Amém, meus irmãos? Então nós precisamos ter sempre no nosso foco, ter e buscar e desenvolver uma vida de oração. E a vida de oração é algo que nós temos que desenvolver todos os dias. E quando esquecer um dia, tenta no outro e vai, mas não pode perder esse objetivo. E o texto que eu li para você hoje fala do Filho de Deus, fala de Jesus, do nosso Senhor, que enquanto esteve aqui na terra, ele viveu uma vida de oração. E a gente pode pensar, como que Jesus orava? Como que era a oração do nosso Senhor? Porque ele era Deus, ele era o Filho de Deus, mesmo assim ele precisava orar, e a Bíblia diz que ele orava. E olha o que diz Hebreus capítulo 5, versículo 7, como que era a oração de Jesus. Talvez muitas pessoas nunca leram esse texto, ou nunca se atentaram para esse detalhe. Esse texto fala como era a oração dele. E olha o que diz a palavra em Hebreus 5, 7, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor, diga grande clamor. Veja que grande clamor não é uma oração silenciosa. Grande clamor não é aquela oração que você, entende, vai orar, faz assim? Não é aquela oração em pensamento. Não, Jesus orava com grande clamor. Ele orava em voz alta. Ele orava clamando, ele orava com intensidade. E não só com isso, ele orava com lágrimas. Está lá, com lágrimas. Orações e súplicas ao que o podia livrar da morte. Foi ouvido quanto ao que temia. Então veja que o Senhor Jesus orava com intensidade, irmãos.
Ele orava com intensidade, com perseverança. Por isso que, com base nesse texto, nesse detalhe, eu quero dizer para você que nós também precisamos ter uma vida intensa de oração. Porque se Jesus, o Filho de Deus, precisou orar, quem dirá nós? Somos melhores do que Ele? Então não podemos nos dar o luxo de não orar. Não podemos entender que orar ou não orar não faz diferença. Não, precisamos. Porque senão o próprio Senhor Jesus não o faria. Amém, meus irmãos? Aí já é um ponto de reflexão. E Jesus não orava só com intensidade, Ele orava com frequência. Se você ler na Bíblia, eu não vou ler os textos, mas Mateus capítulo 14 diz que quando o Senhor Jesus, Ele foi multiplicar os pães e os peixes, Ele não estalou o dedo e falou assim, multiplica, não. Ele levantou o pão aos céus, Ele deu graças ao Pai e Ele orou. Marcos 1:35, antes de sair para pregar, Ele orava. Depois que Ele curou o leproso, em Lucas 5, Ele orou. Ele passou uma noite orando para escolher os 12 discípulos. Antes de orar para a ressurreição de Lázaro, Ele orou. Antes de ir ao Monte da Transfiguração, Ele também orou. Antes de ensinar os discípulos sobre oração, Ele orou. Ele orou antes de ir para a cruz no Getsêmani. Ele orou na cruz, dizendo, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, em tuas mãos entrego o meu espírito. E Ele orou depois da cruz. Hoje, nesse exato momento, o Senhor Jesus está orando no céu. Você sabia disso, não? A palavra diz em Romanos 8:34, olha o que diz a palavra de Deus, Romanos 8:34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está agora à direita de Deus e também intercede por nós. Ele orou no seu ministério, orou em vida, orou na cruz e continua orando até hoje. Aí você acha que nós podemos nos dar o luxo de não orar? Nós, réis mortais, comedores de arroz e feijão, acha que podemos viver nessa terra sem orar? Não, precisamos orar. E essa palavra é exatamente para isso, irmãos, para que nós saiamos daqui nessa noite ainda mais com essa consciência de que eu preciso ter uma vida intensa de oração. Pastor, mas esse ano é o ano da aceleração. Por que o senhor não fala de aceleração? Porque não tem aceleração sem oração. Percebe? Então, se tem algo que nós vamos fazer esse ano, que talvez nós não, já fizemos muito e vamos fazer mais ainda, é orar. Por isso estamos insistindo com você. Venha no culto de quinta-feira, na reunião de quinta-feira, na oração. Por isso nós não vamos parar de falar sobre oração. Alguns já estão orando mais do que antes. Eu tenho ouvido testemunhos de irmãos que por conta dessas palavras, pastor, eu estou orando como nunca antes. Outros ainda não começaram, mas eu tenho certeza que em breve estará orando. Amém, meus irmãos? Interessante aqui nesse texto, nós vemos dois motivos por que o Senhor Jesus orava, mesmo sendo Filho de Deus, mesmo aparentemente não tendo necessidade de orar. Olha o que diz Hebreus, novamente, 5:7. Por que o Senhor Jesus orava? Primeira razão, que já está escrito aqui. Olha o que diz a palavra: o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que podia livrar da morte. É o que está escrito ali, não? Então por que o Senhor Jesus orava? Senhor, me livra da morte. Não da morte de cruz, porque Ele veio para morrer na cruz. Mas antes do Senhor Jesus dizer está consumado na cruz, Ele foi perseguido muitas vezes. Desde o seu nascimento, Herodes mandou matar todos os bebês. Na sua fase adulta também, quantas perseguições ele tinha que fugir para ninguém o matar. Então ele estava vivendo debaixo de ameaça, sobre ataque do inimigo. Tanto é que no final do versículo ele diz: e ele foi ouvido quanto ao que temia. Então, irmãos, por que o Senhor Jesus orava e por que nós também temos que orar? Por causa das constantes ameaças que nós estamos sujeitos nesse mundo.
Eu não sei se você já reparou, já parou para pensar, nós vivemos num mundo extremamente hostil. Viver nesse mundo é perigosíssimo. Você pode ir para o lugar mais lindo do planeta Terra, você pode ir para a Europa, pode ir para a Suécia, onde o índice de desenvolvimento humano é o maior do mundo, você pode ir para qualquer lugar, lá é um lugar perigoso. Esse mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que nós somos entregues à morte todos os dias. Você sai de casa, não sabe se volta. Vivemos num mundo perigoso, onde estamos sujeitos a assaltos, acidentes, catástrofes. Por isso que precisamos orar. Por isso que uma das partes da oração do Pai Nosso, qual foi? Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A palavra diz em Salmos 91, versículo 11, porque aos seus anjos dará ordem a nosso respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Você não vê, mas tem anjos que guardam você na rua, na estrada, quando você sai de casa, quando você volta. A palavra diz em Salmos 34, versículo 7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Então, por que Jesus orava? Porque ele estava debaixo de ataque do inimigo. Por isso, aqui já é um motivo para você orar. Sim ou não? Orar antes de sair de casa para o trabalho, orar quando seu filho vai para a escola, orar todo dia. Senhor, me guarda, Senhor, me livra. Mas aí o que acontece? A pessoa não ora. Ela não ora e mesmo assim não acontece nada. Amém? Glória a Deus. Deus está guardando. Sim ou não, meus irmãos? Até o dia que acontece alguma coisa. Até o dia que acontece algo ruim. Quem está compreendendo? Aí a gente lembra, puxa, tinha que orar mais. Então veja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: não se dê o luxo de não orar, ore. Nós precisamos orar, para que sejamos livrados dos perigos. O Senhor Jesus orava. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo, meus irmãos? Acredito sim, que muitas coisas que já passamos, até de ruins na nossa vida, não precisávamos ter passado, se tivéssemos orado, na hora que deveríamos ter parado para orar. Mas Deus permite, para nos ensinar que nunca é tarde para aprender a importância da oração. Amém, meus irmãos? Segunda razão, segundo motivo, por que o Senhor orava, está no mesmo texto que nós lemos. Hebreus capítulo 5, versículo 7. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, e ouvido quanto ao temia. Mas veja a expressão, nos dias da sua carne. O que nós precisamos entender é que o nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto esteve aqui na terra sendo Filho de Deus, Ele era homem como nós. Ele nasceu como nós. Ele sentiu fome, Ele sentiu sede, Ele sentiu frio, Ele teve depressão, Ele sentiu angústia, Ele sentiu tristeza, Ele sentiu medo da morte. O nosso Senhor Jesus foi homem como nós, porque Ele também tinha corpo, alma e espírito, como nós temos. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? A única diferença é que Ele não pecou. Ele em tudo foi tentado, mas não pecou. Amém? Uma vez uma pessoa bem intencionada, não conhecia a palavra, não era da igreja, para justificar suas falhas, ele disse para mim assim: pastor, nós não somos perfeitos, nem Jesus foi. Eu olhei assim, quem te ensinou isso? Até Jesus errou. Falei, não, Jesus não errou. Não tem nenhum momento na Bíblia que você mostre que Jesus errou. Mas ele foi tentado. Mas ele foi tentado como nós. E como ele venceu, nós também podemos vencer. Mas por que Jesus vencia as tentações? Porque Jesus não dava lugar à carne. Porque Jesus não era vencido pela carne nos dias em que ele viveu na carne. Por quê? Qual é a resposta? Eu preciso responder ou você já sabe? Essa pergunta vai cair no Enem? Por causa da oração.
Por causa da oração. Então veja, segunda razão, segundo motivo porque nós precisamos orar, porque a oração é um tratamento para a nossa carne. O crente que não ora é um crente carnal. O crente que não ora dá lugar à carne, quem dá lugar à carne dá lugar ao diabo. O crente que não ora anda de acordo com os instintos e desejos da carne. O crente que não ora, ele está sendo suscetível às tentações. Por isso que você vai ver lá no Evangelho de Mateus capítulo 26, e o versículo de número 41, o Senhor Jesus ele vai orar, e ele chama os discípulos para orar com ele. Mas os discípulos dormem. E Jesus fala com ele: vocês não conseguem orar nem sequer uma hora comigo. Aí olha o que diz o versículo 31. Ele diz aqui: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, versículo 36, vamos lá. Diz assim: o espírito está pronto, mas a carne está fraca. Está fraca. A carne é fraca. Mas o que fortalece o espírito? Diga: a oração. Diga: eu preciso orar. Sabe o que acontece quando nós não oramos? As obras da carne se manifestam. Olha o que diz Gálatas capítulo 5 e o versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai aonde, meus irmãos? No Espírito, e jamais satisfareis o quê? Quem anda no Espírito não satisfaz os desejos da carne. Quem anda no Espírito, ora, fortalece o Espírito. Agora, e quem não anda no Espírito e satisfaz os desejos da carne? O que acontece no versículo 17? Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Veja, uma luta que existe entre a carne e o Espírito, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Versículo 18. Não, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas. Olha só, irmãos, o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: cristãos que nasceram de novo, que têm o Espírito Santo, se vocês não orarem, olha o que vai acontecer com vocês. Esse texto é para nós. Olha o que vai acontecer. Se não orarem, vão cair na tentação. E se caírem na tentação, olha o que pode acontecer, meus irmãos. Quais são as obras da carne? O que está escrito ali? Prostituição, impureza, lascívia. Coloca lá. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, mais o que? Invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino o que tais coisas praticam. Percebe? Lascívia, pornografia, idolatria, inimizades, brigas, dissensões. Sabe o que ele está dizendo ali? Os nossos problemas, os problemas que enfrentamos, que as pessoas enfrentam, é por causa da falta de oração. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo, meus irmãos? Isso é sério ou não é? Extremamente sério. Por outro lado, quem é guiado pelo Espírito e quem ora, olha o que diz Gálatas capítulo 5, versículo 22. Pode projetar, por favor? Mas o fruto do Espírito é o que, meus irmãos? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, que é domínio próprio. Contra essas coisas não há o que, meus irmãos? Lei. Mas o que a palavra de Deus diz? Quando você ora, os frutos do Espírito se manifestam na sua vida. Mansidão, domínio próprio, bondade, longanimidade, alegria, paz. Amém, meus irmãos? Eu pergunto para você, precisamos orar ou não precisamos? Todos nós precisamos. Se Jesus, o Filho de Deus, orava, quem dirá nós?
Se nós não orarmos, seremos derrotados. Se nós não tivermos uma vida intensa de oração, nós vamos sofrer danos desnecessários. Faz sentido isso ou não, irmãos? Amém? Eu poderia parar essa pregação aqui e você já entendeu a mensagem? Sim ou não? Se alguém perguntar para você hoje no final do culto sobre o que o pastor pregou, o que você responderia? Pronto, aprendeu. Sobre o que o pastor pregou? Eu preciso orar mais. Porque é muito difícil você ouvir uma pregação e você... Sobre o que o pastor pregou? Eu não sei, ele falou sobre tanta coisa. Ele falou de muita coisa, mas eu não lembro. Mas nós precisamos de oração. Amém? Então eu poderia encerrar essa palavra aqui e poderíamos orar e ir embora para casa. Mas eu queria deixar com você 3 chaves para te ajudar a ter uma vida e para nos ajudar, porque todos nós nos incluímos nisso. É algo que eu pratico, é algo que está na palavra de Deus, mas eu tenho certeza que vai te ajudar muito. 3 chaves para termos uma vida intensa de oração. Quantas chaves? 3 chaves para termos uma vida intensa de oração. Primeiro lugar, primeira chave: tenha um lugar certo para orar. Diga, eu preciso ter um lugar certo para orar. Pastor, quer dizer que eu não posso orar em qualquer lugar? Eu não posso orar em qualquer momento? Claro. Efésios 6 e 1 Timóteo 2 diz que nós podemos orar em todo o tempo e em qualquer lugar. Você pode orar no ônibus, pode orar indo para o trabalho, pode orar no trabalho, pode orar em casa, pode orar aqui no prédio, pode orar em qualquer lugar e em todo momento. Amém ou não? Podemos orar. Mas eu pergunto para você, orar não é só falar com Deus. Orar é ouvir a Deus. Oração é uma conversa. Oração é um diálogo. E numa conversa, né, a gente não só fala, a gente ouve também. Aí eu pergunto para você, será que é possível nós orarmos e termos um momento ali com Deus de oração no trabalho, na atividade, alguém chamando você para fazer as coisas? É possível? Você está ali concentrado, você está ali agitado, fazendo as coisas. Dá para parar para orar? Não dá. Então nós precisamos de um lugar para orar. Em nossa casa precisa ter um ambiente, um lugar onde você vai para ali e ninguém te incomoda, aonde você vai ter a sua atenção totalmente voltada para Deus. E isso está na Bíblia. O próprio Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 6, olha o que a palavra de Deus diz: tu, porém, quando o que, meus irmãos? Orares, entra no teu quarto e fecha o que, meus irmãos? A porta, e orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. O próprio Senhor Jesus disse: aquele que orou intensamente, aquele que orou perseverantemente, insistentemente, ele falou, tem um tipo de oração que é você e o Pai. Aí muitos irmãos não conseguem colocar isso em prática na sua vida. Acordam naquela correria, dormem e acordam e trabalham e chegam cansados e vão e vai, mas não conseguem parar. Eu tenho falado com os irmãos insistentemente, vai trabalhar, vai acordar às 6 horas, programa o relógio, acorda um pouco mais cedo. Antes de ir para o trabalho, antes de fazer qualquer coisa, tira um tempo a sós com Deus de oração. Não posso de manhã, faz de madrugada. Não posso de madrugada, não sei, pastor, na minha casa não tem silêncio, não tem paz, é muita gente. Vai para o banheiro, fecha a porta. Ali você está na sua intimidade, ali você está no seu particular, ninguém sabe o que você está fazendo, mas você vai estar orando, falando com Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então nós não vamos ter uma vida intensa de oração se a gente não se tomar uma decisão e falar, eu vou parar a tal hora, tanto tempo, em tal lugar, e eu vou orar. Eu tenho falado isso aqui com os irmãos há muito tempo, não é? Porque eu faço isso, eu pratico isso. Eu não sou melhor do que ninguém por isso, é uma necessidade que nós temos. Eu não consigo pregar se eu não orar, eu não consigo ter inspiração se eu não orar, eu não consigo saber o que eu vou pregar se eu não orar. Tem semana que eu estou orando e estou falando, Deus, o que eu vou pregar domingo, o que eu vou pregar domingo, o que eu vou pregar domingo, não sei. E é em oração que Deus vai falando com a gente. Sexta-feira eu fui pregar numa igreja agora, no aniversário de uma igreja, eu estava com 3 palavras para pregar, Deus não tinha falado o que ia falar, eu falei, Jesus, eu vou levar as 3 palavras ali. E na hora do culto, no ambiente da oração, do louvor,
que o Senhor tocar mais forte no meu coração, vou pregar. Eu estava com o iPad do meu lado, estava com esboço, e é uma agonia muito grande, que é muita responsabilidade você falar aquilo que Deus quer comunicar à igreja. Eu sei que na hora eu abri a Bíblia, eu não preguei nenhuma das 3 palavras, preguei sem esboço. Para mim é muito difícil pregar sem esboço. Eu aprendi com esboço, é normal, isso aí é questão de seminário. Eu falei com o pastor, irmão, vou pregar que Deus colocar no meu coração aqui, hoje vai ser assim. E foi uma bênção. Aí olha que coisa interessante, eu estava com 3 palavras, aí eu abri o livro de Atos dos Apóstolos e preguei em Atos, capítulo 2, 42, que fala sobre a perseverança na oração, a doutrina, etc. E foi uma bênção. E no final o pastor falou, olha que coisa, estamos comemorando 1 ano de igreja, e durante 1 ano, nossa igreja só estudou o livro de Atos. E o pastor vem e prega exatamente no livro de Atos. Mas isso só acontece, a Vivi estava lá, o Dudu estava lá, não foi? Mas quando a gente ora, se a gente não orar, não acontece. Quem está entendendo, meus irmãos? Então nós precisamos ter um lugar para orar. Você sabe que no Antigo Testamento, Moisés, ele fala sobre isso. Moisés também separava um lugar para orar. Olha o que diz lá em Êxodo capítulo 33, versículo 7. Ora, Moisés costumava, ou seja, ele tinha um hábito, ele costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Essa tenda era a tenda da oração, da consagração, onde Moisés tinha ali o seu tempo com Deus, onde ele também colocava a arca, né? Tinha o tabernáculo. Enfim, havia a tenda que era a casa, mas havia a tenda também que era um lugar específico para a oração. E Moisés, ele se retirava para um lugar bem longe, ele levava a sua própria tenda, que era seu local de dormir, mas o tabernáculo também era afastado, então tinha esse momento ali de intimidade. Mas olha que interessante, e ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta, a sua tenda, quer dizer, cada um tinha a sua própria tenda, né, a sua própria casa, e eles ficavam olhando pelas costas, até entrar Moisés na tenda da congregação. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem, ou seja, a presença de Deus vinha naquele lugar, longe, distante do arraial, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Aonde? Longe, separado, a sós. E todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, e todo o povo se levantava, cada um à sua porta da sua tenda, e adorava ao Senhor. Então veja, o povo fala de multidão. Na multidão nós podemos adorar, mas intimidade é só sozinho. Aqui você pode adorar no meio da multidão, o povo adorava no meio da multidão, no meio do arraial, mas intimidade não é aqui, intimidade é em casa, quando você desliga o celular e determina uma hora e um local para falar com Deus. Oh Deus, nos ajuda. E olha o que diz o próximo versículo. Falava o Senhor a Moisés, olha só, falava, então Moisés não só falava, Moisés ouvia. Ele falava através do Facebook, é isso ali que está escrito ali? Não. Ah não, ele falava face a face, eu pensei que era Facebook. Deus não tem Facebook, Deus não tem Instagram, Deus não tem WhatsApp. Ele continua falando com a gente a moda antiga, através da oração. Eu estava conversando com o irmão há pouco, eu vou até adiantar o que eu ia falar no final. A gente avançou tanto tecnologicamente, a tecnologia avançou tanto, que a gente faz tudo pelo celular. A gente compra pelo celular, a gente pede remédio pelo celular, a gente vende pelo celular, tudo. A tecnologia avançou muito, mas a tecnologia não nos aproximou de Deus. O que nos aproxima de Deus, dessa presença, dessa comunhão, continua sendo esse tempo a sós com Deus e a oração. Antigamente não tinha essa tecnologia. As pessoas, quando iam ao médico e o médico dava um diagnóstico, elas não iam pesquisar na internet para saber o que era aquilo. Então o que as pessoas tinham que fazer? Orar.
Hoje em dia você recebe um diagnóstico, você vai o quê? Você não vai orar, você vai para o celular pesquisar para saber o que aquela doença faz, qual remédio que tem que tomar, qual é a planta que tem que usar, qual é não sei o que, qual é não sei o que lá. Não, porque está tudo rápido. Hoje a pessoa fica desempregada, ela não vai orar e falar: Deus, abre a porta de emprego para mim, Jesus, tenho uma família para cuidar, eu tenho que pagar isso. Não, ela vai para a internet, vai colocar currículo. Hoje tudo é muito rápido. A gente faz tudo pelo celular. A gente dorme, a gente acorda, a gente faz tudo. Mas se a gente quiser ter comunhão e intimidade com Deus, tem que desligar o celular. Tem que separar esse tempo a sós com Deus. Ele continua falando com a gente como falava antigamente com Moisés, como falava com o seu filho Jesus aqui na terra. Ele quer falar com você também. Entra no quarto, fecha a porta, e o Pai que te vê em secreto te recompensará. O povo do Novo Testamento, eles não tinham a Bíblia que a gente tem hoje de papel. A igreja de Atos não tinha Bíblia. Eles iam para a igreja, eles ouviam a palavra dos apóstolos. Eles não tinham Bíblia. Mas sabe o que eles tinham? Muita oração. Eles oravam muito. Hoje nós temos a Bíblia, mas não temos oração. Hoje tem Bíblia na internet, tem Bíblia em tudo. Quantos vão hoje, a partir, em nome de Jesus de hoje, orar mais? Separar um tempo a sós com Deus. O celular, ele ajuda nesse momento a sós com Deus. Você pode colocar uma música de fundo, você pode botar um louvor. Amém, meus irmãos? Mas quando eu oro o meu tempo a sós, eu boto o meu celular no modo avião. Mesmo no modo avião, com o Wi-Fi de casa, a internet continua pegando os louvores. Então, naquele momento, ninguém liga. Então, esse é um ponto. Escolha um lugar certo para orar. Segunda chave. Escolha uma posição certa para orar. Você sabia que a melhor posição para orar é de joelhos? Não, não é de joelhos. Estou brincando, quebra-gelo. A melhor posição para orar é em pé? Não, também não é em pé. Quando eu falo de posição para orar, alguém pode pensar: pastor, quer dizer que Deus só ouve oração de joelhos? Deus só ouve oração sentado, deitado? Como é que eu deito? É de bruços? Não, veja, a posição certa para orar, presta atenção, não tem a ver com o seu corpo físico, tem a ver com a sua compreensão de onde você está e quem você é em Cristo. Porque Deus só ouve a oração quem está debaixo do sangue de Jesus. Essa é a posição certa para orar, debaixo do sangue de Jesus. Aonde está escrito isso, pastor? Números capítulo 7, versículo 89. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha que coisa linda, para nós entendermos aqui. Números 7, 89. Quando entrava Moisés na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ele ouvia a voz. Ou seja, ele falava e ele ouvia. Então, para você ouvir, você tem que ficar em... Porque a gente vai orar, só fala. Então, a oração também é você ficar em silêncio. Mas ele diz aqui, aonde que Deus falava com ele? Tinha um lugar específico. Aonde? Em cima da tampa do propiciatório. O que era isso? Que está sobre a arca do testemunho, entre os dois querubins. Assim lhes falava. A arca da aliança, você sabe... Se você lê na Bíblia, você tinha Deus mandou Moisés preparar uma arca da aliança, onde tinha dois querubins, um virado para o outro, e ali dentro tinha tábuas da lei, tinha a vara de Arão que floresceu, tinha o maná. Então em cima tinha uma tampa. E o que acontecia? O sacerdote, ele tinha que matar o animal, pegar o sangue daquele animal e aspergir em cima da tampa do propiciatório. Ele colocava na frente da arca e em cima da tampa. Deus só falava em cima da tampa. Está escrito aqui. Por que ele só falava em cima da tampa? Porque ali tinha o sangue. Porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. Deus não pode ver o pecado porque ele é santo. Então, se o homem estiver no pecado, Deus não pode ouvir a oração daquele homem. Mas o sangue significa: o pecado foi pago, a justiça foi feita, alguém morreu, porque o salário do pecado é a morte. Mas alguém morreu no lugar daquele homem, então eu posso falar com aquele homem porque a justiça foi feita. Alguém me ouve?
Assim também somos nós. Deus só pode ouvir a nossa oração porque o sangue foi derramado na cruz do Calvário. E a separação que tinha entre nós e Deus não há mais, porque nós fomos aproximados pelo sangue de Jesus. Diga glória a Deus. Olha o que diz Hebreus capítulo 10, versículo 19. A palavra do Senhor diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, onde está a Arca da Aliança, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Versículo 21, e tendo grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com a água pura. Então veja, o que nos autoriza a entrar no Santo dos Santos e falar com Deus é o sangue de Jesus. O que é o sangue de Jesus? É o sacrifício de Jesus naquela cruz, ou seja, o pecado foi pago na cruz, e nós fomos justificados, ou seja, a culpa foi removida, a condenação foi removida. Hoje nós somos justificados por Cristo Jesus. A palavra diz em Romanos capítulo 5, versículo 1, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ei, Deus está em paz com você, Ele não está brigado com você, Ele não está chateado com você, Ele está em paz, Ele não está irado com você, porque toda a ira foi colocada sobre o Filho, para que hoje você pudesse ter paz. Então eu quero te dizer uma coisa, no dia que você estiver se sentindo a pior pessoa do mundo, o pior pecador, cheio de acusação, cheio de condenação, corre para o Santo dos Santos, através do sangue de Jesus, fala: Pai, eu estou aqui não por causa de mim, mas é pelo sangue de Jesus, eu estou aqui não pelos meus méritos, mas por causa de Cristo naquela cruz. A tua graça, Senhor, está sobre a minha vida, o teu perdão, Senhor, limpa a minha consciência, meu coração, eu preciso de ti, Senhor. Então veja, isso aqui é o que? Confiar no sangue de Jesus. Interessante aqui, Tiago capítulo 5, versículo 16, a palavra diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus... Quem é esse justo? Somos nós, que fomos justificados por Cristo Jesus, o justo. A palavra diz em Romanos que não há na terra nenhum justo sequer, ninguém que busque a Deus. Antes de Cristo não tinha nenhum justo, mas Cristo, 1 João 2 fala o justo. Jesus Cristo, o justo, justificou aqueles que não eram justos. Porque na cruz Ele pegou o meu pecado, levou para Ele na cruz, e Ele me deu a justiça dEle e colocou em mim. Cristo se fez pecado em nosso lugar, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então quero dizer para você que toda vez que você for orar, Deus vai te ouvir. Não há a menor possibilidade dele não te ouvir. Não há a menor possibilidade dele te rejeitar, porque você já foi aceito no amado, você já foi aceito nele, você está em Cristo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Qual é a posição certa para orar? Debaixo do sangue de Jesus. Então, acredite, quando você pecar, quando você errar, você vai ficar muito mal, porque nenhum crente fica feliz pecando, ninguém. Mas o diabo vai logo se levantar para acusar você e para te deixar triste. Lembra do sangue na hora, amém? Lembra que Jesus ensinou: Pai, não nos deixe aquela pessoa, estou com vontade de esganar. Ora, fala assim: eu tiro isso do meu coração. Os jovens hoje, que são tão tentados na área da sexualidade, nunca se teve acesso a tanta pornografia através da internet, do celular, como se tem hoje. É verdade ou não é? Concupiscência da carne. Está sendo tentado nessa área, fala: Espírito Santo, não deixa eu ter contato com isso, tira isso do meu coração. Então você pode confessar a Deus e falar: Deus, derrama o teu sangue sobre a minha vida. Quem está compreendendo o que eu estou falando, meus irmãos? E Ele vai te livrar na hora da tentação. Diga glória a Deus. Então, qual é a implicação desse segundo ponto específico? Presta atenção, qual é a implicação disso? Tem pessoas que chegam para Deus e falam assim: Deus, eu tenho orado muito, hein? Eu tenho dado meu dízimo certinho, está todo mês ali o cartãozinho bate certinho. Eu faço jejum, eu não falto um culto. Senhor, o Senhor tem que me abençoar, porque eu tenho sido fiel. Isso se chama justiça própria.
Deus não aceita esse tipo de oração. Porque a gente está fazendo o quê? Está pegando tudo que a gente está fazendo e colocando na frente do que Cristo fez na cruz. Percebe, irmãos, o que eu estou falando? Então, quer ver um outro ponto? A pessoa chega e fala assim: eu não mereço isso, Senhor. Por que estou passando por isso? Alguém já, não levante a mão. Alguém já fez essa oração? Eu não mereço isso, Senhor. O que está por trás dessa palavra? Senhor, eu sou tão bonzinho. Por que eu estou passando por isso? Isso se chama justiça própria. Ninguém é melhor do que Jesus, ninguém é mais bom do que Jesus. Percebe? Então nunca ache que tem demais para exigir alguma coisa de Deus. Sabe? E outra coisa, nunca acha que você tem de menos para não pedir, porque tem gente que fala assim: quem eu vou pedir? Porque Deus não vai me atender, eu sou tão pecador, sou tão falho. Mas é a oração de um justo que foi justificado, que está debaixo do sangue do Cordeiro. Porque graça é isso, é favor imerecido. Deus dá tudo para quem não merece nada. Mas Ele não dá tudo para você continuar pecando. Ele te abençoa mesmo quando não merece, para você se arrepender dos seus pecados. É igual Pedro, que foi tão abençoado, ele disse no final da pescaria: Senhor, afasta-te de mim porque sou pecador. Ou seja, Deus manifestou o milagre na vida de um pecador, para mostrar para aquele pecador o tamanho do seu amor e da sua graça. E depois que Pedro conheceu a graça de Jesus, ele falou: Senhor, eu quero ser um pescador de homens, pode usar a minha vida, e se tornou um discípulo de Jesus. Deus fez dele um pescador de homens, né? Então veja, Deus está manifestando muita bondade na sua vida, mesmo você não orando. É verdade ou não é, meus irmãos? Se dependesse das suas orações, você teria o carro que você tem hoje, você teria a casa que tem hoje, você ganharia o que você ganha hoje. Se dependesse das suas orações, você teria o que tem hoje, que você não ora o suficiente. Então é graça. Mas eu tenho certeza, se você orar mais, se você buscar mais, se você estiver mais em comunhão, em contato com Deus, Ele vai te dar muito mais. Ele só não te deu mais para você não se afastar dele. Você está no limite. O pouco que você tem, você já não procura. Se Ele der mais, se afasta. Então é melhor continuar com o que tem, buscando, porque Ele vai dar mais. Ele vai dar mais. Ele vai dar mais. Mas o segredo é buscar o Senhor, é estar debaixo do sangue, é lembrar de Jesus, é falar: Senhor, a minha carne não tem nada de bom em mim. Eu não sou nenhum lírio do campo, nem uma florzinha de Jesus. Eu preciso de oração, eu preciso do Senhor na minha vida. Controla a minha carne, Senhor, controla a minha mente, controla o meu gênio, controla o meu ego. Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. Que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Que não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, mas Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade. E Deus vai honrar você, meu irmão, através da oração, a oração de uma humildade, a oração da dependência, a oração daquele que confia na palavra e sabe que tem que fazer isso. Diga para o irmão que está ao seu lado e fala assim: irmão, vamos orar mais? Quem vai orar amanhã de manhã? Quem vai acordar mais cedo antes de ir para o trabalho? Quem vai ligar ali, desligar o telefone? Quem vai buscar? Faça isso. E vai chegar uma hora que a oração não vai ser mais um peso, a oração vai ser um prazer, a oração vai ser uma alegria, vai ser um desfrute. Então a segunda chave é estar debaixo do sangue de Jesus. E a terceira e última chave aqui eu encerro, está também em Tiago 5,16, que eu acabei de ler. Vamos ler novamente e aqui eu encerro. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. E a oração o que, meus irmãos? A oração o que? Olha como é que nós lemos a Bíblia, né? Aí a oração feita por um juntos pode muitos seus efeitos. A gente lê Bíblia às vezes igual lê jornal. A gente lê Bíblia, às vezes, igual ler uma manchete do Yahoo, quando você vai abrir o seu e-mail e você vê as manchetes. Aí você olha rapidinho e não se atenta aos detalhes. Qual é o detalhe nesse segundo período, professor de português agora, nesse segundo período depois do sareis ali? A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Qual é a palavra-chave nessa segunda parte? Não é justo. Não é oração. Feita. A oração feita. Não basta ser justo, não basta saber que é justo, não basta saber que está perdoado teu sangue. Se não orar, não acontece nada. É a oração feita. É a oração realizada, que tem efeito. Captou a mensagem? Não adianta ouvir sobre palavra de oração. Oh, que linda oração. Oh, que palavra bacana. Não adianta nada se não orar.
Não adianta aprender se não orar. Não adianta se não tomar uma decisão e falar, eu vou orar, acabou. Não vai ter efeito nenhum se não orar. Lembra que eu falei da tecnologia? Avançou muito, mas Deus continua falando através da oração. Deus não tem um WhatsApp para você mandar mensagem para Ele, tem que orar. Deus não tem Instagram para você ficar curtindo dele, não, tem que orar para falar com Ele. No trabalho você pode até fazer reunião pelo Google Meet ou pelo Zoom, mas para fazer reunião com Deus tem que ser presencial. Para conectar na internet você tem que ter Wi-Fi, mas para falar com Deus você é só ter fé, é ter Wi-Fi, falar, Jesus, eu estou aqui, eu quero falar com o Senhor, eu preciso do Senhor. Continua sendo a moda antiga. Então nós temos que acreditar mais no poder da oração. Eu já li o livro, já falei para você como é bom esse livro da Madame Guyon, gente. Quem já leu o livro ou está lendo o livro, levanta a mão. Aí, que bom, os irmãos estão bênção demais, a gente se esforça. Leia o livro da Madame Guyon, século XVI, século XVII, na verdade, 1697. Uma irmã da Igreja Católica, no meio de toda aquela idolatria, no meio de tanta coisa, ela descobriu como ela podia orar e falar com Deus e ouvir Deus assim diretamente. Leia esse livro. Ela fala nesse livro, cuidado com as distrações. Aí eu pensei, gente, o que tinha de distração naquela época? Se não tinha nem celular. Ela já falava isso naquela época, de você buscar o Senhor, de você orar. E ela diz uma coisa no seu livro, a oração muda as coisas. E muda mesmo. Como vocês estão compreendendo? Então nós precisamos buscar mais, ter mais vida intensa de oração. Antigamente, eu sou criado num contexto de igreja. Hoje eu tenho 40 anos, não sou tão velho, mas eu tinha 13 anos, 10 anos. Eu lembro que a igreja que eu frequentava, uma igreja linda, Assembleia de Deus, não tenho vergonha de dizer, eu fui nascido e criado na Assembleia de Deus, igreja pentecostal, e lá tinha o culto de doutrina, tinha o culto de oração e o culto público de pregação. O culto público de pregação é esse de domingo, a gente prega o evangelho. O culto de doutrina era terça-feira, porta fechada, só para os membros, só para aprender doutrina, ensino. E a reunião de oração era uma reunião de oração, era um louvor, os irmãos ali começavam a orar e ficavam um bom tempo orando, tinha só uma palavra bem curta, mas era um mover de Deus muito grande. Mas com a correria toda da nossa vida hoje em dia, a gente quer fazer tudo num dia só. No mesmo domingo a gente tem que orar, a gente tem que dar doutrina e a gente tem que pregar, porque os irmãos não têm tempo de participar de uma reunião de oração. Os irmãos não têm tempo de vir num culto de ensino. É mais prático vir só num domingo e fazer tudo de uma vez só. Como estão compreendendo o que eu estou dizendo? Por isso, irmão, a gente está aqui para ajudar você a orar. Se você está em casa quinta-feira e pode vir aqui, vem para cá orar com a gente. Não é obrigado não, mas a gente está incentivando você a desenvolver essa vida de oração. A oração feita. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então, irmãos, eu creio que quero concluir dizendo, nós vamos experimentar coisas grandes. O que parecia impossível será liberado através da oração. O que parecia arrastado será liberado através da oração e será liberado na sua vida. O que parecia insolúvel, que não tem solução, você vai ver a solução e o Senhor vai liberar sobre você através da oração. Mas tem que fazer oração, tem que orar. Qual foi o tema da pregação de hoje? Tá certo, foi oração, tá bom. Como ter uma vida intensa de oração. Amém? Mas tá bom, já nota 8. E por que nós precisamos orar? Primeiro, muito bem, isso aí, por causa dos perigos que nós vivemos nesse mundo, todos os dias, lembra? Ok? Segundo, por que nós precisamos orar? Isso, Kelly, muito bem, por conta da carne, tentação, amém? E como nós podemos ter uma vida intensa de oração? Número 1, isso aí, entrando no quarto, fechando a porta, tendo um lugar certo para orar. Número 2, como nós vamos poder ter uma vida intensa de oração? Estando numa posição certa, de joelho, não é isso não? De mãozinha assim, igual o WhatsApp. Não, debaixo do sangue de Jesus.
E como nós podemos ter uma vida intensa de oração? Tendo uma atitude certa, fazendo, orando, abrindo a boca, profetizando e declarando. Quem recebe essa palavra nessa noite, diga glória a Deus. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus.